Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos conversar hoje sobre a definição do título para o seu TCC ou artigo científico, o título final que você vai colocar no seu trabalho. Então, no primeiro momento, é bom destacar que um título mal formulado, ele vai gerar uma consequência para você, certo? Então, uma dessas consequências é realmente a dúvida, né, que vai ficar nas pessoas que estão lendo, que pode ser no primeiro momento uma banca, com os professores que vão avaliar o seu TCC, pode ser com os avaliadores de um congresso que você está mandando seu trabalho, os avaliadores de um periódico. Então, se o título está mal formulado, então não tem como a gente entender realmente o que foi que você trabalhou, né, na sua pesquisa. E aí, esse título, quando a gente vai pensar em definir esse título, a gente deve pensar no título que ele realmente vai refletir o conteúdo do seu trabalho. Então, o que foi que realmente você desenvolveu nessa pesquisa? Né? Então, ao responder essa pergunta, você vai fazer a coerência entre o seu assunto e o título que você está definindo. E aí é muito importante que esse título seja atrativo. Por quê? Porque ele é o primeiro contato realmente que o leitor vai ter com o seu trabalho, né? Então, a primeira coisa que ele vai ler no seu trabalho é realmente o título, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer alguns aspectos para definir bem esse elemento. E aí, esse título, a gente sabe que ele vai gerar uma expectativa no leitor. E aí vem a nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente não pode gerar uma falsa expectativa. Então, a expectativa que eu estou gerando nele, eu realmente tenho que corresponder a essa expectativa durante a leitura do meu trabalho, né? Então, eu só posso colocar no título o que eu fiz, né, de fato ali naquela pesquisa. E aí, a leitura desse título que o leitor está fazendo do meu trabalho, ele vai ser determinante para o leitor prosseguir ou não na leitura do meu artigo. Então, em função do título que a gente tá pesquisando na internet, uns artigos para a gente colocar nos nossos trabalhos, então a gente sabe que em função desse título que a gente está vendo ali no trabalho, a gente decide se a gente vai ler ou não, né, aquele trabalho que a gente está pesquisando. E aí a definição desse título, então, né, diante do que eu venho falando, a gente vê que a definição desse título ele é estratégico, certo? Porque se você não coloca um bom título no seu trabalho final, a gente sabe que isso vai dificultar até mesmo que outras pessoas encontrem o seu trabalho e leiam o seu trabalho por meio do Google, por exemplo, por meio de bases de dados, né? Então as pessoas estão procurando ali palavras-chave, estão procurando assuntos. Então será que o seu título vai remeter a esses assuntos realmente que ele está procurando? Então se você fizer um título bem feito, né? Então com certeza as pessoas vão encontrar seu trabalho e você vai estar contribuindo aí para futuras pesquisas. Então, eu coloquei aqui vários aspectos, né, que a gente vai falar aqui sobre a questão da definição do título. E no primeiro momento, eu destaco que esse título, o título realmente do seu trabalho, ele deve ser elaborado no final, certo? No início, a gente cria aquele título provisório, né, porque ele vai definir aquela ideia inicial ali do trabalho. É importante que você tenha esse título provisório, tá certo? Assim que você começa a pesquisa, porque o título vai guiar um pouco o trabalho ali que você está escrevendo. Mas o título mesmo, final, a gente vai deixar por último, tá certo? É a última coisa que você vai fazer no trabalho. Por quê? Porque na finalização do seu trabalho, o raciocínio todo do seu texto, ele vai estar concluído. Então, você concluiu todo o raciocínio e ali, a partir dali, você vai agora, nesse momento, atribuir o título do seu trabalho, certo? E aí, esse título desse trabalho, ele deve ser bastante específico, né? Então, o título do trabalho, ele não é abrangente, certo? É algo específico, você vai se esforçar para você fazer algo bem breve, né? Que ele seja curto também, que ele seja claro. Eu vou já falar sobre a questão do tamanho do título, mas é importante que ele seja um título específico, que você não deixe ele tão aberto, certo? Então, para elaborar, então como é que a gente vai elaborar, né? Diante do que a gente está conversando aqui, como é que a gente vai realmente definir o título final do trabalho? Então, pessoal, a orientação é que, para definir o título, a gente precisa observar o problema, né, e o objetivo do trabalho, tá certo? Então, o problema, quando você olha o problema, então você pode construir, né, o seu título a partir daquela proposta que você tinha de problema de pesquisa que está ali na introdução, tá certo?
E o objetivo, eu posso também optar por ver o objetivo, porque o objetivo é muito coerente com o problema de pesquisa. E o objetivo, ele tem que estar no título do seu trabalho, tá certo? Então, aquela ideia que está ali no objetivo, ela não vai ser apresentada a mesma frase do mesmo jeito no título. Mas o objetivo do seu trabalho, ele está no título. Então, no objetivo, você vê ali na introdução, você está dizendo o que é que realmente você quer com esse trabalho. Tá certo? Quando você analisa aqui o objetivo. Então, essa expectativa que você tem, né, com relação a esse objetivo que o trabalho está trazendo, ela é fundamental para você definir o título final, tá certo? Do seu artigo ou da sua monografia, é o trabalho que você está fazendo. E aí, outra coisa super importante também é a gente observar se o título que você definiu, ele traz as palavras-chave do seu trabalho. Então, será que aquelas ideias principais que você trabalhou em todo o seu texto, elas estão contempladas no título do seu trabalho, certo? Então, isso é importante a gente verificar. Então, quando eu coloco aqui, né, nessa nova observação, menos é mais, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o título, ele tem que ser enxuto. Então, não é bom a gente fazer títulos muito, vamos colocar assim, com muitas palavras. Então, eu deixo aqui uma sugestão para vocês, que o título, ele deve ter no máximo 15 palavras, tá certo? Então, assim, mais ou menos uma noção para vocês verem o tamanho mais ou menos que você está elaborando. E aí também é indicado que esse título, ele não ultrapasse 2 linhas, tá bom? Quando você está digitando ali em cima do trabalho, observe essas questões, né? Tanto a quantidade de palavras como a questão das linhas que esse título está ocupando, tá certo? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. E aí, nesse exemplo, vocês estão vendo aqui análise do nível cognitivo do exame de suficiência contábil na perspectiva da taxonomia de Bloom. Então, você está vendo que é um título bem curto, certo? Se você for olhar aqui, esse título, ele tem tudo a ver com o objetivo do trabalho, tá certo? Então, eu tenho aqui o objetivo do trabalho, ele está aqui, eu destaquei, está aqui, o objetivo deste estudo é confrontar o nível cognitivo do exame de suficiência com as habilidades e competências requeridas do contador a partir dos objetivos educacionais da taxonomia de Bloom. Então, eu olhando aqui esse objetivo e olhando o título, eu vejo que o objetivo está totalmente contemplado aqui. Então, análise do nível cognitivo do exame de suficiência contábil na perspectiva da taxonomia de Bloom. Se a gente for olhar as palavras-chave também do trabalho, que você tem aqui, exame de suficiência contábil, avaliação, taxonomia de Bloom e competência, você vai encontrar palavras-chave aqui, que a gente destacou aqui no resumo, você vai ver essas palavras aqui no título. Tá aqui exame de suficiência contábil, tá aqui taxonomia de Bloom, tá certo? Então, isso aqui já é um caminho para você definir o seu título, o título final do seu trabalho. Observe bem o objetivo do trabalho que tá lá e observe as palavras-chave, quer dizer, aquele assunto que você tratou mais no trabalho, tá certo? Observe isso e a partir daí você elabora o seu título final, tá certo? E aí, o título, ele pode ter também subtítulo. Quando é que eu faço um subtítulo? Eu faço um subtítulo quando eu coloco um título mais genérico, um título mais aberto, e o subtítulo eu tento explicar aquele título com mais detalhes, certo? Então, não sei se vocês já viram, vários títulos, ele vem uma parte, aí tem os 2 pontos e tem aquela outra parte na frente. Então, essa parte na frente, que vem depois dos 2 pontos, a gente chama de subtítulo. Então, aquilo ali, aquele subtítulo, ele está explicando, tá certo? O título com mais detalhes. Eu tenho aqui um exemplo para a gente ilustrar essa questão do título e do subtítulo. Então, eu tenho aqui uma pesquisa, consumismo precoce em mídia, discursos publicitários de um canal televisivo infantil. Então, consumismo precoce em mídia é o título do trabalho e discursos publicitários de um canal televisivo infantil é o subtítulo aqui do trabalho, tá certo? Então, percebam que esse subtítulo, ele explica aqui o título com mais detalhes do que realmente ele vai fazer. Então, aqui as autoras, elas não vão falar de consumismo precoce em mídia de uma forma geral. Elas vão analisar o quê? Elas vão analisar
discursos publicitários de apenas um canal televisivo infantil, tá certo? Então isso aqui é uma opção que você pode fazer. Você define o título mais abrangente e aí você entra com o subtítulo especificando, quer dizer, explicando, né, com mais detalhes como você vai fazer essa pesquisa, tá certo, aqui no seu estudo, né? Então também é uma forma que a gente vê bastante nos trabalhos, tá certo? E aí, continuando aqui para a gente concluir a parte dessa reflexão sobre a questão da definição do título, a gente percebe também que vários títulos, eles trazem, né, a conclusão do estudo, tá certo? A principal conclusão do estudo está no título. E isso chama bastante a atenção do leitor. Você colocar o resultado principal do seu trabalho no título. Então, não é muito comum, tá certo? O mais comum realmente é a gente formular o título a partir do objetivo do trabalho. Então, isso aqui realmente é o que a gente vê mais, tá certo? Mas você tem trabalhos também que eles trazem a principal conclusão. Então, também um exemplo aqui para mostrar para vocês. Veja que esse estudo aqui, ele tem como objetivo investigar a relação entre sintomas depressivos e fatores de risco cardiovascular, conhecidos em idosos comunitários portadores de diabetes mellitus tipo 2. Então, o objetivo do trabalho é investigar essa relação. Perceba que no título aqui, eles já colocam que sintomas depressivos estão associados a níveis séricos elevados, e aí ele complementa aqui o título do trabalho dele. Então, gente, esse resultado que está aqui, né, que sintomas depressivos estão associados a níveis séricos elevados de colesterol, é o resultado principal do trabalho. Eles encontraram essa relação. Veja que o objetivo era para saber se investigar essa relação entre um e outro. E aí eles concluíram que realmente os sintomas depressivos estão associados a isso aqui, tá bom? Então perceba que quando você coloca também o resultado, né, do trabalho, o título, ele tem uma tendência de ficar um pouco mais extenso, certo? Então esse aqui, se a gente for olhar, ele tá aqui com 3 linhas, não é? Então ele ultrapassa aquela referência mais ou menos que eu dei para vocês de deixar o título de vocês com 2 linhas no máximo. Mas aqui é porque realmente quando você vai colocar o resultado principal do trabalho no título, né? Então existe realmente essa tendência do título ficar maior, tá ok? Então, pessoal, eram essas as observações que eu queria trazer para vocês sobre o título e até a próxima.